Sim. Boa. Agora sim. Beleza. Eu estou meio perdido aqui, que eu não estou vendo a tela, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, se coisa, dá um toque para mim, tá? Eu não startei o vídeo aqui. Desculpa. Oh. Ai, Jesus. Vamos lá. Meu Deus. O que aconteceu? Ele configurou tudo. Mas vamos conversar a respeito da introdução ao estudo das próteses. Responde para mim, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Estamos sim. Estamos. Beleza. Então vamos lá. Tá? Historicamente, desde que o mundo é mundo, o pessoal perde dente, né? E na medida que vai perdendo o dente, tem a ideia de querer repor aqueles dentes, né? A prótese total, a prótese removível, né? São as próteses, a prótese total, tanto com a PPR, que a gente chama, que é a prótese parcial removível, são próteses removíveis. O paciente pode colocá-la e pode tirá-la. Né? Já a prótese fixa, a gente entra, cimenta ela no lugar, ela fica travada na boca do paciente. Né? As primeiras próteses foram todas elas removíveis, seja ela total ou sejam elas parciais. Né? Agora, nós estamos falando da prótese total, mas muita do histórico passa pela prótese parcial também. Alguns conceitos são interessantes da gente conversar. Né? O pai da odontologia moderna é esse autor aí, Pierre Fauchard. Né? Ele tem um livro do Tratado da Odontologia, 1700 e qualquer coisa, que passou a fazer a odontologia da forma como a gente enxerga ela hoje. Né? Só que naquela época, os princípios de biossegurança eram muito precários. A cena da clínica deles era o paciente de boca aberta, um cara todo, né, a mesa cheia de coisa, todo mundo em volta. Nessa época, eles não tinham nem ideia de que existiam micro-organismos, né? Bactérias, vírus, tudo isso. Tá? Não tinha nenhum critério para fazer isso. A coisa veio evoluindo. Na década de 80 do século passado, né, 1980, 1985, com o advento da pandemia da AIDS, né, a gente começou a tomar mais cuidado, tomar mais cuidado com biossegurança. Foi daí que se desenvolveu nos moldes que ela está hoje, né? A odontologia acompanhou esse desenvolvimento da biossegurança concomitantemente. Né? Bom, atualmente, a odontologia já faz isso aqui, ó. E odontologia brasileira. Né? Ó, esse cara aqui, esse é do Aribe, é Silvio Eduardo Duarte, Universidade Federal de São Paulo, tá? Departamento. O que eles fizeram? A criação de um novo germe dentário, bioengenharia. Né? Vai chegar o tempo que nós, cirurgiões dentistas, final de carreira, a gente já não vai pegar isso, mas vocês, de 30, 40 anos, com certeza vão estar fazendo isso. Ao invés de você preparar dois dentes pilares para fazer uma prótese, você vai fazer geneticamente uma informação, né? Inserir essa informação no código genético do paciente, o paciente vai fazer um novo dente para ser opcionado, como aqui, né? O Silvio fez no rato, né? Em 2008. Isso é experimental, foi no rato. Né? Não sei se vocês lembram de uma capa da Veja, uns anos atrás também, que saiu, era uma orelhinha nas costas do rato. Né? Então, tudo isso é parte experimental. Né? Mas hoje já temos, né, a convicção do novo germe dentário para repor a ausência do dente perdido. Coisa que no passado, de 1.200 anos atrás, era inimaginável.
não era uma coisa maluca, né? Retomando, né? Dentro dessa evolução da nossa odontologia, né? O que acontece? Nós saímos lá dos primórdios, saímos dos primórdios. Deixa eu ver se eu consigo. Agora foi. Coisa de maluco. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Bom, dos primórdios, né? Olha lá. Não tem nada de biossegurança. Então, tirava-se os dentes. Nessa época, surgiu uma teoria que chama teoria da infecção focal. Qualquer foco infeccioso, né, 1900, isso, a indicação era remover aquele foco. Então, muitos pacientes perderam os dentes em função disso. Tinha um abscesso periapical, um cisto periapical, o tratamento era a extração, né? A endodontia depois vai conseguir curar essa ferida, né, no periápice, através de instrumentação mecânica do conduto, e o tratamento biomecânico dele, né, usando detergentes, usando aquelas soluções antissépticas que a endodontia explica como usar, fazer a desinfecção do conduto, fazer a obturação deles e manter o dente em posição, o que já foi um ganho também, né? Agora, 2.500 anos atrás, se perdia dentes. E quando se perdia os dentes, o dentista tinha preocupação, ou os artesãos da época tinham o cuidado de querer devolver isso. A peça aqui da direita, o que acontece? É uma peça de marfim. O artesão esculpia isso, ele olhava a boca do paciente, né? Ele olhava para a boca do paciente, ia entalhando o marfim e depois vestia aquilo na boca do paciente. Vocês podem imaginar o grau de adaptação que isso tinha. Durante as aulas que vocês vão ter com o Vicente, vocês vão aprender a fazer a moldagem, a obtenção do molde, fazer a análise do molde para ver se o molde é cópia fiel da área moldada, né? Quanto mais... Bom, umas 2 semanas eu vou dar uma aula para vocês também de meios físicos de retenção das próteses. Vocês vão ver o grau de importância que tem a boa adaptação da prótese para o bom uso dela, né? Mas as coisas não nasceram do jeito que são hoje. Tudo que a gente fala hoje, daqui 20 anos, pode não ser, né, uma verdade absoluta. A partir do momento que a gente entra na área de saúde, a gente vai estudando, a gente aceita aquilo como correto, como certo naquela época. Agora, a gente tem que estar sempre se questionando, né? O mundo científico está sempre se questionando no sentido de obter a evolução necessária para a evolução da odontologia, né? Essas fotos também são feitas da direita, né? Do livro da história da odontologia. O que se passava? Rampedample, né? O que é? Antes, o cara está com dor de dente, ele vai no dentista. O dentista extrai o dente para a noite ele poder ir na balada, né? Tá? O único tratamento que a odontologia, né, oferecia no século XIX na França, né, era isso, né? No final do século XIX e início do século XX, nós estamos falando de 100 anos atrás. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa, é um século de qualquer forma, mas a evolução nesse século XX foi muito grande. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, né? Hoje a gente faz restaurações, vocês já aprenderam na dentística, né? Você pega os preparos de Black, né? A forma de contorno, conveniência, retenção, todos isso foi desenvolvido em 1870, né? Século anterior ainda, né? Século XIX. E o que acontece? Vale até hoje, né? E vale até hoje, né? Mas a forma de fazer e o mecanismo, os materiais de maneira geral evoluíram muito, né? Antigamente fazia a cavidade e preenchia com amálgama. A limalha era muito grossa, era um material com uma quantidade de mercúrio muito grande. Hoje a gente usa resina composta de última geração, hein? Super bacana para fazer, sem contaminação, né? Então,
A evolução da engenharia de materiais se deu ao longo do século XX de forma exponencial. Mas se a gente olhar para a odontologia, nós estamos engatinhando ainda, né? É isso que é importante. Pensa, 1906, portanto, há 115 anos atrás, né? O homem não voava, não tinha avião. Santos Dumont voou com o 14 bis lá na Torre Eiffel, né? Aqui, no Campo de Marte, em 1906. Até então, não tinha avião, cara, não existia. A engenharia saiu do 14 bis e bateu na Apolo 11, né? Saturno 5, levou o homem na Lua. Agora estamos pousando em Marte, ontem, quinta-feira passada. Tá? Então, a engenharia aeronáutica se desenvolveu de uma forma brutal, exponencial. Já a de materiais, né, na década de 2000, 2010, a gente não tinha adesivos para fazer resina. Os adesivos são recentes, esses adesivos de última geração. Em 1990 já tinha alguns adesivos, mas era adesivo só em esmalte, né? Então, a evolução da odontologia ou dos materiais odontológicos começou a se exponenciar de muito pouco tempo para cá. Então, vocês, nos próximos 30, 40 anos, vão experimentar uma evolução da odontologia que a gente não fez. Como é que a gente moldava, né? Vocês vão aprender a moldar com alginato, com silicona. Hoje já tem um scanner, já é uma realidade. Então, ao invés de moldar, você vai escanear a boca do paciente, você vai digitalizar a boca do cara. Lógico que os resultados são outros, né? Agora, a minha geração, quando fala disso, é coisa de ficção científica, né? A gente tinha que fazer, e moldava muitas vezes o próximo com um anel de cobre e godiva. Assunto para a gente bater um papo outra hora, né? Bom, o paciente que perde dentes, ele quer repor. Por quê? Porque, além do dente que ele perdeu, ele perde outras coisas. Ele perde suporte dos tecidos moles, ele perde a altura do terço inferior da face. O paciente, quando você fecha a boca, você toca dente com dente. Imagine agora tirando todos os seus dentes da boca e falar, você continua fechando. Você vai aproximar a ponta do queixo da ponta do nariz, né? Isso aqui, ó, que a gente chama de perda de dimensão vertical. Vocês já viram na oclusão. Vocês já tiveram oclusão, não tiveram? Oclusão no quarto período, não é? Isso. Já. Então, tem a perda de dimensão vertical. Isso aqui, ó, a ponta do nariz cai, né? Por quê? Porque o suporte labial não tem mais o dente e o osso alveolar para segurar ali. Então, quando a gente vai repor isso no paciente, né? Quando a gente vai fazer uma prótese para o nosso paciente, a gente tem que pensar em tudo isso. Não foi só dente que ele perdeu. Ele perdeu todo o suporte da musculatura facial também, né? E com a perda do dente, né? O processo de reabsorção óssea alveolar se instala. E ele é inexorável. Uma vez instalado, você não consegue fazê-lo parar. Você pode controlar a velocidade com que ele ocorre. E quanto mais lenta for essa reabsorção, mais osso esse cara vai ter. Hoje, se perde dentes muito mais tarde. Você vai colocar prótese em pacientes com 45, 50, 60 anos de idade, vai perder todos os dentes e fazer a prótese. Quando eu entrei na escola, 40 anos atrás, na faculdade de odontologia, o que acontece? Pacientes com 18, 20 anos de idade já tinham perdido todos os seus dentes e estavam usando uma dentadura. Historicamente, isso mudou demais, né? A melhor, lógico, né? Mas ainda assim, vocês vão ver que o processo de confecção de uma prótese total é muito artesanal, né? Por isso que a odontologia insiste em dizer que a odontologia é uma ciência que exige daqueles que a ela se dedicam, né? O Papa falou lá, o Papa Pio XII falou. O dentista tem que ter habilidade. Quer dizer, ele tem hoje isso aqui, né? Quando a gente fala desse aspecto, é um aspecto bastante grotesco. Mas a odontologia está se preocupando hoje com pacientes que não perderam seus dentes e que o processo de envelhecimento leva a uma perda de textura de pele, a marcação de sulcos, tal, através da ROF, né? Harmonização orofacial. Mesmo em pacientes dentados, esse processo de deterioração vai acontecendo com o passar do tempo. Marcas de expressão, rugas. Há 40 anos atrás, a gente só ia se preocupar com isso quando eu ia fazer uma dentadura para o cara, né? Hoje, com a harmonização orofacial, que é uma especialidade odontológica, tá,
passando, a despeito de eu particularmente achar que existem muitos abusos, muitos malfeitos ainda, né? Muito deslumbre com a coisa, mas não dá para negar que é um puta avanço, né? O uso de fios, ácido hialurônico, né? Botox e outros. Vamos lá. Eu tenho o paciente dentado, ó, eu tenho os contatos dentários. Com a perda, diminuição, tanto no sentido lateral como no sentido de altura, a mandíbula vai ficando atresiada, ela vai diminuindo de tamanho. E eu vou ter que depois fazer uma prótese, ó, a dentadura está passando aqui, né? Com todos os dentes em cima, para contactar. Agora, eu tenho que, na hora de fazer a dentadura, vocês vão ter aulas específicas, tanto comigo como com o Vicente, no posicionamento desses dentes, né? No posicionamento desses dentes. Se eu colocar os dentes muito para dentro, o que acontece? Eu começo a morder a língua. Eu ponho o dente, a minha língua vai espraiar sobre a superfície oclusal do dente. E se eu colocar o dente muito para fora, fugindo da língua que sério para cá, eu vou começar a morder a bochecha. Então, eu tenho área, né, dentro da boca do paciente, anatomicamente, em que eu devo colocar os dentes. Também vai ser objeto de uma aula nossa durante o curso. Né? Você entender o porquê que vai para aquele lugar. Né? O dente deve estar naquele lugar. Né? Por quê? Quando eu estou fazendo uma prótese parcial removível, ou estou fazendo uma prótese parcial fixa, eu tenho os dentes do paciente do lado. Eu tenho ideia da cor, do tamanho, da curva que está fazendo. Né? Agora, na prótese total, a gente já perdeu tudo isso. Não tem mais nenhuma referência dentária do paciente. O paciente muitas vezes perdeu os dentes com 30 anos e vai no dentista com 35 quando ele conseguiu juntar o dinheirinho para fazer a dentadura. Né? E a gente vai ter que, através de técnicas, de estudo, de dados da anatomia, da fisiologia, determinar o tamanho do dente que a gente vai usar na reabilitação dele. Né? Tanto no sentido de largura do dente, né? Tamanho, largura, né? Como no sentido de altura, acertar a dimensão vertical de oclusão desse paciente. Né? Então, o que acontece? Um monte de coisas. Eu estou dando um apanhado histórico e depois o Vicente vai destrinchar isso com vocês no segundo tempo da aula. Né? Então, o que hoje a gente entende por uma prótese dentária? Seja ela uma prótese total, uma prótese parcial removível, ou mesmo a fixa, sobre implante e tal. Mas aqui nós vamos nos ater a total e a removível, né? Historicamente, a gente fala que são próteses que entram e saem, o paciente tira. Reposição aloplástica dos dentes e tecidos bucais perdidos, buscando reproduzir anatomia e função. Esse é o objetivo, né, da nossa histórica, né, de entender essa dinâmica da atuação do dentista na reabilitação dos nossos pacientes. Aqui, ó, nesse caso, o paciente ainda tem dentes. A cor do dente, eu vou me basear pela cor do dente do paciente. O formato do arco, eu tenho mais ou menos ainda aonde está posicionado. Pode até estar mal posicionado. Esse paciente pode precisar usar uma ortodontia. Tudo bem, mas ele tem uma referência que eu posso copiar. Na prótese total, eu já não tenho isso. Né? Removível tem esse aspecto, né? De todo mundo maldiz a removível no sentido de que ela é feia, né? Que ela é metal, tal. Mas quem está assim, ficar assado, né? É uma coisa maravilhosa. Bom, né? Você está assim, socialmente, estar assim, né? Não tem parâmetro de comparação. E é isso que a gente vai trabalhar com vocês no curso também. A odontologia, ela não faz as maravilhas que muitas vezes se proclamam no Facebook. Né? Ah, fica lindo. Não. Inclusive, ela não foi feita para isso. Né? Ela quer repor de forma aloplástica, de forma artificial, os dentes e tecidos bucais perdidos, buscando reproduzir anatomia e função. A estética aqui, lógico que vai entrar. Não vai buscar reproduzir anatomia e função e deixar o cara um monstrengo. Mas, uma coisa secundária, a estética, porque a estética vem com a reposição anatômica e funcional daquilo. Ele não tem dente. Quando eu coloco o dente,
melhora a estética dele, vai dar suporte para o lábio, vai dar uma série de coisas. E outra, né? Aí, depois ele está assim. Tá? Depois que ele está assim, ele não lembra que ele era assim. E reclama disso aqui. Tá? O dentista tem que estar atento no comportamento psicológico do paciente dele também. Né? Como assim, ó, meu, você era assim, você já chegou aqui assim, ó. Eu estou deixando você assim. Ah, mas aqui aparece o grampo, aparece o grampo. Não tem como fugir. Só que a classe odontológica, de maneira geral, tem a tendência de falar para o paciente, não vai aparecer, vai ficar bonito. Né? De iludir o paciente no sentido de que o paciente vai ficar, né, uma Gisele Bündchen, né? Não é o caso. Tá? O que é uma prótese parcial removível? Seja ela total ou seja ela parcial. Né? No caso aqui está prótese parcial removível. Prótese, reposição dos tecidos faltantes. Parcial, substitui um ou mais dentes, né? Ou até todos os dentes, e removível. Pode e deve ser removida para higienização adequada. Tanto a total, a prótese, o cara usa, ele tira, massageia a gengiva, faz bochecho, limpa a boca, escova a prótese e volta na boca. Muitas vezes o cara vou fazer uma prótese total porque eu não gosto de escovar dente e não vou escovar. Está errado. Mesmo com a dentadura, a higiene tem que acontecer. Só que culturalmente os nossos pacientes não têm essa cultura. E a gente tem que falar para ele. Com todas as letras. Tá? Aí como é que chama? Já removível, né? Próteses móveis, aparelho de Roth, prótese móvel, aparelho de attachment, dentaduras parciais. O histórico disso, né? Nós já falamos um pouquinho, né? Fenícios egípcios 2500, né? Aquelas próteses esculpidas. Teoria focal na década de 1900, né? Final do século XIX, início do século XX. O que era a teoria focal? Tudo o que acontecia no organismo tinha um foco de infecção. O foco de infecção devia ser combatido. Qualquer reação periapical que o paciente tinha, o dente era sacrificado sem nenhum outro tipo de cuidado. Né? Os objetivos das nossas próteses. Quando eu faço uma prótese, o que eu quero dessas minhas próteses? Eficiência mastigatória, a fonética do paciente. Né? Vocês vão aprender, né? O paciente vai dar uma aula. Quando você está acertando a dimensão vertical do paciente, você vai no médico, o médico vai fazer uma ausculta pulmonar ou cardíaca sua, né? Ele põe o estetoscópio. O que o médico pede para você falar? O médico vem com o estetoscópio, o que ele pede para você falar? Pessoal, vocês estão me ouvindo ou não? Estamos sim, professor. Estamos. O que o médico pede para você falar quando ele põe o estetoscópio? Pinta aí. 33. Fala 33, fala 33. Vai ouvindo o seu pulmão, né? O seu coração. O dentista, né? Não que ele tenha complexo de inferioridade com a medicina, mas quando ele está fazendo uma prótese paciente, adivinha o que ele pede para o paciente falar? Simplesmente o dobro, 66. 66. Por quê? 66 é uma palavra sibilante. Se a dimensão, se o espaço funcional de pronúncia, né, o espaço funcional livre, estiver invadido, o paciente não consegue articular a palavra, né? Vamos lá. O objetivo da prótese: eficiência mastigatória, fonética, estética, conforto ao paciente e integração ao sistema estomatognático. E preservar os tecidos remanescentes. Preservar os tecidos remanescentes. Pessoal, agora falando um pouquinho da ideia clínica, do que acontece com a gente na clínica. Né? Muitas vezes os pacientes vão perdendo os dentes de forma aleatória. Mas o mais comum de acontecer é o que está aqui. Ó. Ele perde todos os dentes superiores e faz uma dentadura superior. E no inferior, ele perde de canino atrás, né? O canino ele preserva. Então, ele fica com os 6 dentes anteriores inferiores. Né? Isso é um quadro comuníssimo. Comuníssimo. Perda de todos os dentes superiores, né?
com a manutenção dos 6 dentes anteriores e inferiores. E isso causa um problemão. Quando o paciente chega no consultório, eu falo para ele, nós vamos fazer uma reabilitação para o senhor. O que precisa fazer? O senhor precisa fazer uma prótese total superior e uma prótese parcial removível inferior. Certo? O que o paciente grita na hora? Não, embaixo eu tenho dente, doutor. Tá? Ele tem dentes anteriores. Aí entra, né, primeiro o conceito da oclusão que vocês já tiveram. Manutenção da dimensão vertical de oclusão, quem dá? Dentes posteriores. O contato de dentes posteriores, né, vai manter a altura do terço inferior da face. E a posição de relação central também. Se eu não tenho dente lá atrás para morder, eu vou anteriorizando a mandíbula para fazê-lo, tá? Para conseguir o contato. E isso gera severas consequências para o paciente. Pensa aqui o seguinte, eu tenho a prótese vestida sobre o rebordo superior. Embaixo é dente. Quando eu aperto nessa região anterior, a tendência da prótese lá atrás, né, é fazer um movimento de gangorra. Eu faço assim, ela solta lá atrás. Só que a flange vestibular, a parte vestibular do meu dente, aqui na região anterior da dentadura, começa a comprimir sistematicamente a minha vertente vestibular do arco superior. O que gera reabsorção óssea? Compressão excessiva. Então, se eu faço essa prótese para o cara dessa forma aqui, prótese total superior, e não faço a removível, eu vou gerar uma reabsorção óssea na região anterior do rebordo dele aqui, enorme, enorme, né? E vai potencializar, eventualmente, num segundo momento, ele não conseguir mais usar uma prótese total. Esse quadro aqui, né? Esse quadro a gente chama de síndrome das combinações. Né? O que acontece? A falta de dente posterior, combinada com a alavanca que a prótese faz, leva a uma reabsorção de tal monta que inviabiliza o uso futuro. Aí o que acontece? Isso é comum também, vocês vão encontrar na clínica daqui a pouquinho. Tá? Então, guarda a frase que eu estou falando. O paciente fala para vocês o seguinte: nossa, eu fiz a primeira prótese 30 anos atrás, não fizeram nada disso que o senhor está fazendo. Moldaram uma vez só, de um dia para o outro ficou pronto, eu fui na clínica popular, fizeram, tal, entregaram. 30 anos atrás, esse paciente que está falando para você tinha 30 anos menos. Vamos dizer que hoje ele tenha 60 anos de idade. Na época, ele tinha 30. Quando ele tinha 30, ele tinha muito mais osso do que tem hoje com 60. Com todo o cuidado que você faz hoje, a sua prótese, 30 anos depois, não tem jeito de ser melhor do que a prótese de 30 anos atrás dele. Não tem, é impossível. Ele não é melhor, o paciente está 30 anos mais velho. Agora, isso tem que ser dito para o paciente de uma forma que ele entenda. Ele não tem mais as mesmas condições físicas, nem psíquicas e psicológicas, né? Que tinha quando tinha 30 anos de idade. Quando ele tinha 30 anos de idade, o apelo social para ele usar uma prótese era um. Aos 60 anos de idade, ele está aposentado, delicado, está na roça, ele não está nem aí. Entendeu? Usa a prótese. Então, qualquer coisa que o incomode, é motivo dele tirar. Com 30 anos, ele quer né, melhorar o aspecto dele. Tá? Então, tudo isso a gente vai detalhando, né, ao longo das próximas aulas. Eu tenho espaços protéticos múltiplos. Eu tenho dente. Opa, aqui, guarda para cá. Eu tenho dente. Tenho dente, não tenho. Tenho, não tenho. Tenho, não tenho. Então, a prótese vai vestir bem aí, né? Porque uma única peça eu consigo fechar, né, todos esses espaços. Aquilo que eu estava falando de posicionamento de dente na dentadura e na prótese removível, aqui, eu vou seguir o contorno dos dentes, o arco dentário dele. Por quê? Porque eu tenho, né, um dado para eu falar, o posicionamento deve estar
Se não exatamente aqui, está muito próximo disso. Já na dentadura, eu não tenho dente nenhum. Então, eu vou ter que dispor os dentes no ar, né? Isso tudo acaba ficando mais difícil. Grandes espaços protéticos, né? Ó, eu tenho o último dente aqui, o segundo molar aqui e o segundo molar aqui. E estou fazendo para ele uma prótese parcial removível. Fala, professor, por que não arranca esses dois dentes e já faz uma dentadura para o cara? Hoje já dá para perguntar isso para você. Por que não tira esses dois dentes e faz uma dentadura para o cara? Quem tem dente, tem membrana periodontal. Quem tem membrana periodontal, tem próprio receptor na membrana periodontal. E quem comanda o posicionamento mandibular, tanto no sentido antero-posterior como lateral, são esses próprios receptores da membrana periodontal. Quando eu ponho uma dentadura no paciente, o paciente não tem mais isso. Ele tem que aprender a usar um dispositivo sem nenhuma referência neural para fazer isso. Se ele tiver um único dente na boca, a informação pode ser tênue, pode ser uma informação frágil, né? Mas é uma, tem alguma coisa. É infinitamente melhor, fisiologicamente falando, manter esses dentes do que extraí-los. Então, não é indicação. Tá? Agora, vai ter retenção? Como é que vai funcionar isso aqui? Vai funcionar como uma dentadura. Vai funcionar como uma dentadura. Tá? Mas e o dia que perder, eu aumento. Eu ponho acrílico aqui, fecho esse espaço onde estava o dente. Agora, se ele perder esse dente daqui 2 anos, melhor. Daqui 4, daqui 5, são mais 4, 5 anos que ele teve a referência usando uma prótese grande. E vai aprendendo a usar. O resultado posterior disso é infinitamente mais adequado. Tá? Não é indicação. Vamos extrair, já botar uma prótese total nele, para que ele possa economizar uma prótese, né? A gente faz também próteses temporárias, né? Por exemplo, o paciente precisa tirar esses dentes aqui, tem tártaro, tem placa, tem tudo, né? Então, o que acontece? Eu moldo, faço uma prótese provisória, uma pererequinha, né? Uma provisorinha, faço a cirurgia e coloco ela no lugar. Então, funciona bem também. Né? Quando eu tenho grandes reabsorções ósseas na região anterior, né? Eu posso espessar a minha base e repor aquele suporte ósseo que ele perdeu. Também é indicação. Né? Para ferulizar. O que é ferulizar? Agrupar. Aqui eu tenho 5 dentes. 1, 2, 3, 4, 5. Dentes unirradiculares. Quando eu passo essa cinta aqui e agrupo tudo isso, eu passo a ter um dente com 5 raízes. Né? A ideia é essa. Então, ferulizar é travar tudo num conjunto para que ele sofra menos na recepção de cargas mastigatórias. Né? E esse caso aqui, para finalizar, a importância histórica da coisa. Essa paciente é fissurada palatina. Né? Então, ela tem uma comunicação buco-sinusal. Né? Porque daí migra a nossa prótese total para a prótese buco também. Esse caso foi um caso extremamente bacana, eu gosto de colocar ele aí. Foi feito na faculdade também, e essa paciente morava no interior da Bahia, tá? E veio para São Paulo para trazer convite de casamento para os parentes dela que tinham migrado para cá. Então, ela ia casar em setembro daquele ano. Quando foi final de março, mês de abril, ela veio para avisar os parentes, para todo mundo poder se arrumar, para poder ir no casamento dela. E uma prima dela fazia tratamento na faculdade, né? E pediu para dar se não podia dar uma olhada nela, tal, pois lá tinha os dentinhos, precisava fazer uma prótese, tal, né? A gente resolveu, eu e um outro professor vimos, né? E vimos a comunicação. A paciente anasalava muito a pronúncia, né? A paciente apanha, né? Por quê? Porque o ar escapa por ali. Quanto à deglutição, ela desenvolveu ao longo da vida, né, uma forma de apertar lá atrás. Se ela comer alguma coisa e entrar na fenda, aqui no orifício, sai pelo nariz. Tá? Então, a pessoa engasga. Né? Então, quando criança, para mamar, isso é um problema. Então, ela é uma sobrevivente. Ela aprendeu a posicionar a língua para fechar a comunicação, para ela conseguir fazer uma deglutição atípica, né, para conseguir se manter viva. Então, ela aprendeu ao longo da vida, sozinho. Né?
E isso, quando ela falava, o anasalar era aquele negócio feio. Nós vimos tudo isso e não falamos para ela que íamos vedar a comunicação bucosinusal. Ela veio para botar dente aqui e botar dente aqui. Ó, preparamos a boca, tal, moldamos, fizemos a armação. Ó, o conector maior da armação passa aqui, passa aqui, passa aqui. Não pega, né, a comunicação. Tá? Só que na borda aqui, ó, nós pusemos uns dentinhos na coisa, e agora nós fizemos como se fosse o palato de uma dentadura, em resina transparente aqui, ó. E a resina veda isso aqui. Então, ficou uma armação de prótese facial removível com o palato de uma prótese total, fechando aquilo ali. Só que até a prova dos dentes não tinha isso aqui, só no processo de aclinização que entrou o acrílico aqui no meio. Estava aberto. Então, provou, ela viu o dentinho, gostou, mas ela continuou falando fanho. Né? Continuou, ela não percebeu o que a gente estava fazendo. Tá? No dia da instalação da prótese, que a prótese vestiu e aquilo vedou, quando ela inspirou a primeira vez, jogou o ar para dentro, né? Então, ela já sentiu algo diferente. Quando ela falou, ela abriu a boca a chorar, porque ela não conhecia a voz dela mais. Tá? Então, tudo isso, né, que a gente está falando, com um aparelho que é maldito na odontologia, né? A prótese removível, aparece ferrinho. Puta, tem ferrinho aqui, tem ferrinho ali. Tá. Pô, mas o resultado final do trabalho, fisiológico e anatomicamente, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês.